Que alegria te ter aqui se você chegou agora no canal. Por aqui eu trago as respostas para muitas perguntas que nós temos e essas respostas quem nos traz é a doutrina espírita. E no vídeo de hoje nada mais justo do que falar sobre os 10 princípios básicos dessa doutrina tão maravilhosa que nos conduz aí no caminho do bem e na jornada da nossa evolução moral e espiritual. Talvez você já tenha participado de palestras em centro espírita, se identifique com essa forma de ver a vida, já tenha lido os romances espíritas da Zíbia Gasparetto, Elisa Marcelli, Sandra Carneiro, mas talvez ainda não tenha estudado quais são os princípios básicos da doutrina espírita. E esse é o meu objetivo no vídeo de hoje, te falar quais são esses 10 princípios básicos da doutrina. O primeiro princípio da doutrina espírita é a existência de Deus. Ou seja, a doutrina espírita acredita sim na existência de Deus, e quando a gente pega aqui a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a gente tem essa pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então Deus sim existe, ele é a origem de tudo, o criador de tudo e de todas as coisas. E tem mais, Deus ainda é a suprema perfeição em todos os critérios que a gente possa imaginar e até ainda mais, porque tem muita coisa que vai além do nosso conhecimento e da nossa consciência. Então Deus é superior e inteligente a tudo isso. E Deus é sim o criador de tudo e de todos, né? Deus é o criador de todas as leis que regem o universo e a natureza. Deus é o criador do universo. Deus, inclusive, não é criador só do planeta Terra, é de tudo. E tudo aquilo que não é obra do homem é obra de Deus. O segundo princípio é a imortalidade da alma. Então, antes de nós sermos seres humanos, filhos dos pais que somos, nós, antes de tudo, somos espíritos, filhos de Deus. Nós já existíamos antes de nascer nesse corpo físico, e mesmo após a morte do corpo físico, nós vamos continuar existindo. E esse princípio da imortalidade da alma, na verdade, ele já é difundido há centenas de anos por vários povos, né? Tanto os ocidentais quanto os orientais, mas foi de fato a doutrina espírita que trouxe e provou com fatos e argumentos que de fato a alma é imortal. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está escrito em João, capítulo 3, versículo 3. E isso embasa o terceiro princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. E o que é isso? Nada mais é do que a própria reencarnação. A reencarnação, ela permite que um espírito ele possa viver inúmeras vezes no mundo, não necessariamente só no planeta Terra, mas isso vai ficar para um outro vídeo. E assim esse espírito ele vai adquirindo novas experiências para conseguir se tornar melhor, não só melhor na parte intelectual, mas também moralmente falando, né? Para que cada vez, a cada nova reencarnação, esse espírito possa melhorar, possa se depurar e chegar mais próximo das leis de Deus. E no estágio evolutivo que nós estamos, nós não temos como saber quantas reencarnações passadas nós já tivemos e nem quantas reencarnações futuras nós ainda teremos, até porque isso depende de uma série de fatores e até do nosso próprio desenvolvimento. A única certeza que nós temos é que nós vamos continuar reencarnando inúmeras e inúmeras vezes até nós conseguirmos o nosso total desenvolvimento moral, que é a forma exatamente que Deus nos quer, né? Espíritos puros. Outro fundamento da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos. E Jesus deixou isso muito claro quando ele falou que na casa do Pai há muitas moradas. Isso está em João capítulo 14, versículo 2. E isso nos revela que a Terra não é um único planeta habitado. Da mesma forma que nós, espíritos, estamos em constante evolução, os mundos eles também estão em constantes evoluções, né? E será que todos os espíritos permanecem nos mesmos orbes? E a resposta para essa pergunta é que não, porque da mesma forma como em um colégio nós temos várias classes, né? Vários níveis, então a primeira série, segunda série, terceira série, aquele aluno que não consegue acompanhar o conhecimento passado naquela série, ele reprova. Então todos os outros vão para a próxima série e ele continua naquela. Então isso também acontece no mundo espiritual. Quando um mundo, ele evolui, então, por exemplo, de um mundo primitivo, evolui para um mundo de provas e expiações, nem todos os espíritos habitantes naquele mundo primitivo estão aptos a passar para um mundo de provas e expiações, que já é um mundo melhor.
Então, esses espíritos que ainda não estão prontos para esse passo deste mundo, eles são enviados para planetas inferiores, então eles voltam para planetas primitivos, né? E é basicamente o que está acontecendo hoje na Terra. Hoje nós estamos ainda em um mundo de provas e expiações. O nosso planeta está se transformando para um planeta de regeneração, um mundo de regeneração. Mas é claro que nem todos os nossos irmãos que estão aqui, eles estão preparados para um mundo de regeneração. Então eles serão enviados para mundos ainda de provas e expiações. E pense, Deus, em toda a sua soberania, em toda a sua inteligência, em todo o seu amor, ele não criaria um universo inteiro magnífico para um único planeta que é tão pequeno comparado com todo esse universo, e esse único planeta que teria a sua utilidade para ter vida. Inclusive, eu faço questão de deixar um vídeo aqui na descrição, então não deixa de assistir o vídeo que eu vou deixar aqui, onde a gente consegue ter uma percepção do que é o tamanho da Terra quando comparado com outros planetas e quando comparado com o nosso universo. É incrível. E o outro princípio da doutrina espírita é a comunicação com os espíritos. O primeiro ponto sobre isso que a gente precisa entender é que os espíritos, eles são seres que continuam sendo iguais ao que eles eram no momento que eles eram encarnados. Então, se eles eram bons ou maus, se eles eram preguiçosos ou proativos, independente da forma como eles eram encarnados, eles continuam sendo no mundo espiritual. E esses espíritos desencarnados conseguem se comunicar através dos médiums. E são inúmeros as mensagens e os ensinamentos que nós recebemos de espíritos superiores. Aqui, então, eu tenho vários, porque tem vários médiuns que psicografam livros onde a gente tem conhecimento riquíssimo que nos auxiliam aí na nossa jornada para a nossa evolução moral e espiritual. E quantas famílias também que perdem um ente querido e recebem a comunicação desse espírito que está no plano espiritual e traz conforto e acalento para essa família. Um outro fundamento muito importante da doutrina espírita é que o espiritismo é cristão. Todos os ensinamentos da doutrina espírita, eles são baseados nos ensinamentos de Cristo. Então, todo espírita, toda pessoa que se identifica com a doutrina espírita, consequentemente também é cristão. Inclusive o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz todo o ensinamento, né, toda a decodificação dos ensinamentos de Cristo, mas com a sua interpretação do Espiritismo e também com a parte de fazer a gente raciocinar e não ficar presos a dogmas de uma época que foi há 2000 anos atrás. Outro princípio da doutrina espírita é a atuação dos médiuns, e muitas pessoas acreditam que a mediunidade é um dom recebido, quando, na verdade, a mediunidade ela é também, né, uma das formas desse espírito reencarnado quitar alguns débitos que teve no passado. E esse espírito, quando reencarna na Terra, ele já reencarna com a mediunidade, e ele é um trabalhador na seara de Cristo. E são inúmeros irmãos que não aceitam a sua mediunidade, seja por desconhecimento, seja por medo, ou por qualquer motivo que seja. Mas esse irmão, ele talvez não se recorde, mas foi ele quem escolheu nascer com a mediunidade para ser um trabalhador de Cristo. E nesse caso, seus débitos que eram para ser resgatados com essa mediunidade nessa vida atual, provavelmente eles podem ainda ser aumentados, porque essa pessoa ela não está conseguindo honrar com as responsabilidades que ela mesma assumiu. Amor a Deus, amor ao próximo e caridade são 3 princípios da doutrina espírita que podemos olhar também como um só, né? Mas quando nós temos esse sentimento tão puro e tão bom que é o amor, nós só fazemos o bem. Então nós respeitamos o próximo porque nós amamos o próximo, nós entendemos que todos somos iguais perante a Deus, nós amamos a Deus que é o Criador de todas as coisas, que nos tem infinito amor e bondade para com todos nós. Na caridade também, a caridade não é só a caridade material, mas é a caridade divulgando bons pensamentos, é a caridade fazendo oração pelo próximo, tendo uma escuta ativa, ouvindo sem julgamento, entendendo que eu não posso julgar o outro, porque cada um está no seu processo evolutivo, cada um com o seu aprendizado, e eu também sou passiva de julgamento, porque eu também erro. E quando nós amamos, temos esse sentimento tão superior, não tem espaço para ter sentimentos negativos, não tem espaço para ter inveja, ciúmes, raiva. E dando continuidade a esse princípio da doutrina espírita, nós temos o outro princípio da doutrina espírita, que é fora da caridade
caridade não há salvação. E isso corrobora com todos esses outros princípios que eu acabei de falar, porque quando nós executamos a caridade, quando nós fazemos a caridade, nós estamos exercendo o nosso amor para com o próximo, e é só o amor para com nós, para com o próximo e para com Deus, e exercendo a caridade é que nós vamos conseguir evoluir, né? Degrau por degrau, cada um no seu momento, cada um no seu conhecimento e no seu entendimento. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre os princípios da doutrina espírita, deixe seu like aqui nesse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua para mais pessoas.